Muito bem, voltamos e vamos de imediato ao comentário do Dr. Gustavo Bernardi. Bem, Silvio, hoje vamos falar um pouquinho sobre dívidas relativas aos financiamentos habitacionais. Todo mundo sabe que é possível utilizar os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para a compra de imóvel novo, construção e terrenos. Pode, inclusive, se utilizar o Fundo de Garantia para se quitar financiamentos, total ou parcialmente. No entanto, o que nós estamos percebendo hoje em dia é que, por resultado da grande oferta de imóveis e do grande volume de financiamentos habitacionais, as pessoas agora estão tendo que pagar a conta e estão tendo dificuldade de manter em dia essas prestações. De alguns anos para cá se tornou muito fácil adquirir imóvel, adquirir casa, adquirir carro. E as pessoas, não na sua grande maioria, mas um grande número de pessoas, acabaram se perdendo um pouquinho nos seus limites orçamentários. Nós, como tratamos de direito imobiliário, acabamos acolhendo aqui as pessoas e verificando que tem muita gente com prestações atrasadas dos financiamentos habitacionais. Pois bem, eu vou dar aqui um recadinho a respeito da utilização do Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia também pode ser utilizado para abater prestações. Quando você tem um saldo no Fundo de Garantia, você pode requerer lá ao agente financeiro que utilize, reduzindo o valor da prestação em até 80%, nos 12 ou 24 meses seguintes. Em resumo, você pode utilizar o seu Fundo de Garantia para reduzir o valor a ser pago nas prestações vincendas, 12 ou 24 meses. Você com isso vai fazer com que a sua prestação, que por exemplo é R$1.000, venha a ser debitada uma parcela de R$800 do seu saldo do Fundo de Garantia e você paga a diferença de R$400. Isso é possível ser utilizado. É possível ser utilizado sempre de 2 em 2 anos, desde que aquele mutuário esteja com a sua carteira assinada, ou seja, esteja com um contrato de trabalho válido, ou seja, um mutuário autônomo, e desde que o imóvel financiado, o valor do financiamento, não exceda a R$500 mil. É possível também entender que você pode utilizar o seu Fundo de Garantia para pagar prestações em atraso. Isso é muito importante porque tem muita gente chegando aos escritórios de advocacia com prestações em atraso. Você pode solicitar ao agente financeiro o pagamento das prestações em atraso de forma direta, sem necessidade de nenhuma demanda judicial, quando você tem até 3 prestações em atraso. Quando você tem mais do que 3 prestações em atraso, você precisa fazer ou um refinanciamento do saldo devedor junto ao agente financeiro, incorporando aquelas prestações no seu saldo devedor e, portanto, tendo um novo saldo devedor, mas retornando a ser adimplente, retornando a estar com o seu contrato em dia, e daí então solicitar a utilização do fundo. Ou você pode também se utilizar de uma medida judicial, de uma ação tida como ação de consignação em pagamento, em que você vai postular judicialmente que faça-se um saque do Fundo de Garantia para pagar prestações ao saldo devedor em atraso perante o agente financeiro. Essas demandas não eram utilizadas ou não eram muito utilizadas e têm sido utilizadas agora e têm tido sucesso, até mesmo evitando os famigerados leilões, execuções dos contratos. Essa medida judicial importa em haver saldo suficiente no Fundo de Garantia para quitar a dívida com o agente financeiro e importa também daquele mutuário se enquadrar naquelas circunstâncias em que é possível utilizar o Fundo de Garantia. É muito importante isso porque as decisões agora têm sido favoráveis e têm resolvido muitos problemas que não eram possíveis de serem resolvidos. Pessoas que perderam seu emprego, pessoas que não tinham condições de pagar as suas prestações, utilizam então o Fundo de Garantia, mesmo que essa pessoa tenha mais do que 3 meses em atraso, e acabam quitando a sua dívida com os recursos que estão lá no seu Fundo de Garantia. Essa é a minha dica de hoje, Silvio.